Eu sou Raquel Tupinambá de Ulloa. Estou cursando o doutorado na Escola de Música da UFMG. Pretendo fazer uma releitura da história da música em Diamantina, antigo Arraial do Tejuco, e do Cerro, então Vila do Príncipe do Cerro do Frio, no decorrer do 700 e princípio do 800. Nesse quinto Nas Nuvens, Congresso de Música, vamos apresentar parte de uma das etapas de nossa pesquisa, que é o mapeamento, categorização e classificação dos documentos de pesquisa integrantes da série 10, subsérie 10.3 do acervo Kurt Lang da UFMG. Nosso objetivo é levantar o que o musicólogo Francisco Kurt Lang coletou, transcreveu e produziu sobre a história da música em Diamantina e Cerro durante o ciclo do ouro e do diamante. Realizamos este trabalho em coautoria com a professora doutora Edith Rocha, nossa orientadora e diretora do acervo Kurt Lang. Iniciemos apresentando o acervo. Localizado no quarto andar da Biblioteca Central da UFMG, o acervo Kurt Lang reúne uma coleção impressionante de documentos e objetos coletados pelo musicólogo ao longo de suas pesquisas acerca da música na América Latina e no Brasil. Os documentos do arquivo pessoal de Kurt Lang foram organizados em 13 séries. Selecionamos a série 10, Documentos de Pesquisa, subsérie 10.3, Estudos e Transcrições, para iniciarmos nosso estudo dos documentos do acervo. A subsérie 10.3 possui 48 pastas, que por sua vez é integrada por uma quantidade de documentos bastante expressiva em acordo ao seu título e temática. Das 48 pastas que integram essa subsérie, selecionamos para iniciar nosso estudo a 10.3.35 e a 10.3.39. A 10.3.35 contém 48 documentos totalmente dedicados à Diamantina e ao Cerro. Já a 10.3.39 é integrada por 73 documentos. Desses, 50 são referentes à Diamantina e ao Cerro. Após uma primeira análise, consideramos importante digitalizarmos toda a documentação. Nesse processo, percebemos a necessidade de categorizarmos todos os 98 documentos, buscando entender a forma de organização das informações e o processo de construção do conhecimento de Kurt Lang sobre a música no Tejuco e na Vila do Príncipe. O primeiro trabalho de análise da documentação nos levou a estabelecer 8 categorias para a organização dos documentos. Nosso objetivo foi agrupá-los por origem ou tema. Na primeira, Irmandades e Confrarias, reunimos todos os documentos referentes à sua administração cotidiana nas localidades de Vila do Príncipe e Arraial do Tejuco. São eles: livros de termos, livros de receitas e despesa, livros de entradas de irmãos e livros dos professores da arte da música. Organizamos essa categoria por nome de irmandade e sua localização. Na categoria Bibliografia, reunimos publicações, livros, textos, documentos de época com referência de autoria. A dividimos em 3 tipos em acordo com os documentos encontrados nas pastas: relatos de viagem, memorialista ou historiadores e colaboradores. Outras categorias que propusemos para a reunião da documentação encontrada foram Senado da Câmara, músicos e regentes, documentos de época e somente títulos. Diante da quantidade de documentos que aparentemente replicavam conteúdos já apresentados, percebemos que, na medida que a documentação avançava numericamente, as anotações de Kurt Lang abordavam temas recorrentes, apesar de ter as anotações características diferenciadas, o que nos levou a propor uma classificação dos documentos integrantes das categorias anteriormente apresentadas. Vamos a elas: transcrições seletivas, fragmentos, listagens, notas e notas articuladas. No texto que acompanha esse vídeo, detalhamos cada uma delas. Observemos agora a aplicação prática da classificação dos documentos agrupados por categoria. Nosso objetivo ao reuni-los foi buscar um padrão que pudesse nos apontar
como Kurt Lang foi selecionando as informações que sustentaram a sua narrativa acerca da história da música em Diamantina e no Cerro. Tomemos como exemplo o trabalho realizado na documentação da Irmandade de Nossa Senhora do Monte do Carmo do Arraial do Tejuco. Encontramos 15 documentos que dizem respeito diretamente a essa Irmandade. Nossa primeira providência foi reagrupá-los por temas. Chegamos, em nossa análise, a 4 temáticas: os documentos de abordagem geral, os que tratam da construção do órgão da Igreja do Carmo, os que se referem à organista Ana Maria dos Mártires e, por último, os que abordam prioritariamente o músico, compositor e maestro Emerico Lobo de Mesquita. Um parêntese sobre o órgão do Carmo. Integralmente construído no antigo Arraial do Tejuco, ficou em desuso por muitos anos, até que no início de 2007 foi aprovado pela Lei Rouanet um projeto para o seu restauro, que se inicia em 2008, sendo sua reinauguração realizada em 2014. Mas voltemos aos documentos referentes à sua construção. 8 são os documentos que dizem respeito à construção do órgão do Carmo. Os 2 primeiros, 3503 e 3504, parecem ter sido transcritos quando Kurt Lang estava iniciando seu estudo da documentação da ordem. O documento 3503 é uma listagem de 1793 de despesas fixas da ordem. Nessa se observa a obrigação do sacristão de mandar tocar o fole do órgão e o registro de 50 oitavas de ouro do ordenado do organista. O outro documento é o 35.4, uma listagem onde Kurt Lang destaca 4 itens de despesa do biênio 1798-99. 2 delas são despesas referentes ao órgão: compra do couro para o fole e pagamento da afinação do órgão. Na sequência, encontramos 2 documentos que denominamos de documentos referência. Percebemos que todos os demais 6 documentos do agrupamento da temática Construção do Órgão do Carmo eram transcrições dos registros desses 2 documentos. O primeiro é o documento 35.5, classificado como transcrição seletiva do livro 2 de Receita e Despesas da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, entre 1785 e 86. Nele encontramos o registro do pagamento ao Padre Manuel de Almeida Silva, construtor do órgão, pela compra de pelica para o fole, pagamento de tábuas para a construção da sua caixa e cimalha, bem como do pagamento de carpinteiros para fazê-lo. Já o documento 3507 reúne as transcrições do livro de termos de ajustes da Ordem Terceira. Ele contém 3 termos de ajuste que esclarecem significativamente os acordos realizados para a construção do órgão do Carmo. O primeiro deles registra a determinação da Ordem em mandar construir um órgão na Igreja do Carmo por meio de esmolas, doações dos irmãos da Irmandade. O segundo é o ajuste da Ordem com o reverendo Manuel de Almeida Silva para a construção do órgão, estabelecendo suas condições e valor. Finalizando, o terceiro termo, que delibera que o órgão seria instalado no meio do coro da capela. Chegamos a 2 documentos muito interessantes, o 3914 e o 3915. Ambos são listagens de todos os registros referentes às esmolas, as doações dos irmãos da ordem para custear as despesas para sua construção. Esses 2 documentos confirmam o conteúdo apresentado nos documentos anteriores. Destacamos o documento 3914, o seu cabeçalho, onde Kurt Lang transcreve uma síntese daquele termo de ajuste que já falamos dele, o contrato para a construção do órgão. Observemos o valor a ser pago ao reverendo Manuel de Almeida Silva, 1 conto e 320 mil réis, e quanto este valor correspondia em oitavas de ouro, 1.100 oitavas de ouro. Encerrando, observemos as transcrições com as quais Kurt Lang conclui este mesmo documento. Nele podemos observar uma síntese dos pagamentos recebidos pelo reverendo Manuel de Almeida Silva, com o registro da quitação do valor a ele devido. Um recibo que foi assinado em 17 de maio de 1788, 6 anos após a sua contratação.
Chegamos ao fim de nossa apresentação. Leia também o nosso texto. Nele você vai encontrar mais detalhes acerca dessa etapa da nossa pesquisa. Esperamos que tenham gostado e que curtam o nosso vídeo. Leia,